Bom, queridos, então eu vou corrigir agora com vocês a questão 19, né? Que na verdade acredito que a gente já tem até feito ela em aula, que é uma questão interessante sobre a fermentação, que vai mostrar ali uma reação de entalpia de formação, né? Porque eles te dão na questão os valores de formação. Ó, vou marcar aqui para tu ver. Ele diz assim, ó. São correspondentes ali, pronto, achei aqui, fechou. Ó, os calores correspondentes à formação de glicose, gás carbônico e álcool. Então tu tem aqui, ó, glicose, gás carbônico e álcool. Então, basta na reação colocar produto menos reagente. Não esqueçam, por favor, de multiplicar por 2 os valores dos produtos, tá? Como o professor está colocando ali. E o reagente tem que ser vezes 1, porque a gente tem apenas 1 mol de glicose nessa reação. Então, ao fazer a questão, a gente vai ter aqui 132, né, menos 188, vai dar menos 320, mais 302, que é o valor do calor de formação da glicose, vai dar uma liberaçãozinha de 18 kcal. A próxima questão do tema que eu tenho aqui é a questão 23, né? Então, vou fazer com vocês ali a 23... que está onde é 23? Aqui é 23. Questão bem fácil, bem simples, que diz assim. Sobre a questão, ou equação representada abaixo, né, com ΔH de menos 673, são feitas as seguintes afirmações. 1. A energia liberada nessa reação provém exclusivamente da quebra das ligações da glicose. Isso é um erro, porque o oxigênio também está na reação. Então tem que ter quebra das ligações do oxigênio também, não somente da glicose. Está errada a primeira afirmativa, como tu pode ver ali. O valor da energia liberada independe da quantidade do reagente. Não, muito pelo contrário. Depende da quantidade do reagente. Quanto mais reagente houver, mais calor vai ser liberado. 3. Se a água formada estiver no estado líquido, a energia liberada será maior. Sim, por quê? Para formar gás, tu libera uma energia. Para formar líquido, que está energeticamente abaixo do gás, tu libera mais energia. E para formar sólido, mais energia ainda. Lembrando daquela grande escadinha, não é? Dos estados físicos. Ó, se a reação é exo, o teu reagente parte aqui de cima. Então, ele desce um degrau até o produto gasoso, desce mais um degrau até o produto líquido e desce mais um degrau ainda até o produto sólido. Então, se tu tá aqui no patamar do gás, tu liberou uma energia. Se tu tá no patamar do líquido, tu liberou mais energia. Logo, a afirmativa 3 está correta, apenas a 3. Resposta da 23, letra B. A próxima questão aqui que eu tenho é a 32, está aqui a 32. Essa questão é bem interessante porque ela diz assim: sobre os processos é correto afirmar que o efeito térmico é dissolução. Dissolução é uma entalpia que pode ser tanto exotérmica quanto endotérmica. Afinal, as dissoluções elas podem ser dissoluções nas quais o soluto precisa absorver calor para se dissolver ou liberar calor para se dissolver. Então, dissolução, o professor deu de exemplo, inclusive em aula, as compressas quentes, as compressas frias, são processos que podem ter tanto liberação quanto absorção. Queima é sempre exo, então as duas primeiras estão corretas. Calcinar significa esquentar. É um processo no qual tu esquenta um minério até que ele se decomponha e se transforme em outras substâncias. Então tá certo, é sempre um processo endotérmico. E rompimento de ligação? Não. Sempre que tu rompe uma ligação ou uma interação particular, tem que ser um processo endotérmico e não exotérmico, como está escrito na questão. Portanto, questão 32, resposta certa, 1, 2 e 3, a 4 está errada. Depois da 32, eu tenho ali a questão 38. Essa questão é bem boa, tá, pessoal? Vou fazer aqui com vocês, porque ela tem 2 etapas, ela é ótima para, enfim, para os testes e para os exercícios. Diz assim, sobre a reação tal representada a seguir, é correto afirmar, esses dados permitem concluir que a entalpia de combustão de um mol de metanol. Observa nessa questão que ele te dá 3 alternativas com valores positivos, 2 com valores positivos. Tu nunca vai poder ter uma combustão positiva, combustões são sempre negativas, então tu já arrisca 2. Depois disso, nós montamos a equação de combustão. A combustão é feita assim,
é sempre reagente, combustível, mais oxigênio, formando, se tem carbono, gás carbônico, se tem água, água. Então, combustível mais comburente, gás carbônico e água. Eu balanceei aqui a reação, né? Ó, 2 aqui na água, fechando 4 oxigênios. Como já tem 1, faltam 3 oxigênios. Então, multipliquei por 3 meios ali para a gente ter o balanceamento correto. Então, o que eu faço agora? Produto menos reagente. A energia de formação do CO2 é 394. A energia de formação da água, 286. Como são duas águas, vezes 2. A energia de formação do metanol, menos 726. E o oxigênio, 0. Então, isto menos isto vai te dar menos 240. Ok? Resposta da questão 38. Depois da 38, a gente tem a questão 40, que diz o seguinte. A reação entre o alumínio e o oxigênio é altamente exotérmica. A quantidade de calor expressa em quilojoules liberada na combustão de 1 grama de alumínio é aproximadamente igual a... Questão bem fácil, ó. 2 vezes 27 gramas, né, que é a massa molar do alumínio, está para, deixa eu botar aqui, uma quantidade de energia igual a 1.670 quilojoules. Tá vendo? Que é a quantidade ali que a gente tem de energia para ele. Então, se ele quer 1 grama, X. Pronto. Então, tu vai fazer, ó, basicamente, vou colocar aqui do ladinho, ó, 1.670 dividido por 54. Ok? E 1.670 dividido por 54 vai te dar em torno de uns 30 e alguma coisa, né? Sei lá, 30, vamos ver quantas alternativas a gente tem com 30. Letra B, 30. 31, né? Vou colocar aqui ó, aproximadamente 30. Dá para arredondar para 1.500, sempre lembra disso. E o de baixo tu pode arredondar para 50. Vai dar 30. Bem fácil a questão 40, não é? Questão simples de entalpias e leituras de entalpias. Depois da questão 40, eu tenho a questão 42 aqui de tema. Essa questão é bem interessante. Ela mostra o seguinte, ó, deixa eu fazer contigo. A reação global de uma célula combustível está representada pela equação a seguir. Sabendo que cada grama de água absorve 2,28 kJ de calor ao vaporizar, a entalpia de formação de 1 mol de água gasosa é. Então, são perguntas diferentes, né? São informações e a pergunta é diferente da informação. Primeiro, ele te dá quanto de energia tu precisa para vaporizar 1 grama de água. Tá, e o que eu faço com isso? Tu faz assim, querido. Se 1 grama de água para vaporizar requer 2,28 kJ, então 18 gramas de água, que é 1 mol, requerirá X. Esse teu X vai ser igual a aproximadamente uns 40 kJ. Agora, a gente vai fazer aquele gráfico que a gente já conversou. O gráfico dos estados físicos. A água, ó, isso aqui é a reação da água, tá vendo? Ela é ESO. Então, tem 3 tipos diferentes de água. Tem a água gasosa, que é essa aqui, gasosa. Tem a água líquida, que é esta aqui, água líquida. E tem também a água vapor, sólida, que é essa aqui embaixo. Então, a pergunta da questão é a seguinte, ó. Qual é a energia da água, presta bem atenção, de formação da água líquida? Então, o que ele quer saber é isso aqui, ó. É o calor daqui até aqui embaixo. Sendo que o calor daqui, ó, até aqui ele já te deu. E esse calor aqui é igual a, vou colocar para ti, ó, menos, na verdade minto. Ele quer saber a entalpia de formação de 1 mol de água gasosa, então é o contrário. Deixa eu só apagar ali para ti. Ó, resgatando o discurso. Esse calor aqui, tá vendo? Daqui até aqui ele já te deu. Esse calor vale 283, tá? E ele tá te pedindo o seguinte, ó. Descubra esse calor aqui, ó.
esse calor de formação de água gasosa. Que calor é esse, verdinho? Para descobrir esse calor, ele te deu um recurso super importante que é a energia de vaporização da água, que é de 40 kJ por mol. Então, basta subtrair destes 283, 40 kJ. Isso vai dar aproximadamente uns 243 kJ. Então, esse calor aqui de formação é de menos, obviamente, não é, pessoal? Porque a gente está liberando calor, menos 243 kJ. Resposta certa, letra E. Fechou? Então essa é 42. Depois da questão 42, eu tenho a questão 43, que é uma questão bem boa também, e que diz assim: assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto abaixo. A primeira coisa que tu tem que fazer aqui é montar a equação de combustão, que é C2H6O mais O2, dando CO2 mais água. Essa é a reação de combustão. Tem 2 carbonos, 2 CO2, 6 hidrogênios, 3 águas. Isso vai totalizar 4 oxigênios mais 3, 7. Fechou? 7 oxigênios. Como é que eu resolvo isso? Tu resolve, querido, com produto menos reagente. Ok? Então, peguemos a entalpia dos produtos. CO2 menos 300, vou arredondar, tá? 394 vezes 2, né? Desculpa, porque são 2 mols. Mais a energia da água, que é 286, menos 286 vezes 3. Esse é o calor dos produtos. Menos o calor dos reagentes, que é de menos 278, vou arredondar também, quilojoules. Isso vai dá para fazer de forma bem grosseira, porque arredonda 394 para 400, vai dar em torno de 800. Arredonda 286 para 300, vai dar 900. 800 mais 900 dá 1.700. 1.700 menos aproximadamente 300 tem que dar em torno de 1.400. Então só com isso tu risca 3 alternativas e já fica entre as 2 corretas, tá? Eu vou colocar os números direitinho para vocês, relembrando que tu não precisa fazer isso bem, com bastante precisão, tudo é feito de forma bem aproximada. Aqui vai dar 788 mais 286 vezes 3 vai dar 858, mais... Desculpa, né? Aqui é menos, perdão. Deixa eu só corrigir. Desculpa. Aqui é negativo, né? Menos, assim, mais 278. E isso vai dar, mais 788, 858, vai dar 1.646 com 278, isso aí, 1.000 menos 1.368. Tá ali, né? Arredondando, obviamente. E por que a resposta é aquela ali do volume? Porque tu tá fazendo 2 mols de gás carbônico. Ele pede para que tu considere cada mol de gás carbônico 24,4 litros. Então, se um mol tem 24,4 litros, 2 mols x 48,8 litros. Certo? Resposta certa, letra D. Vamos ver o que tem depois aqui no tema. Eu tenho questão, fechou, achei. Questão de número 46. A 46 é uma questão bem boa do Enem, que diz assim: a pergunta da questão é: considerando o metano, butano e octano sejam gás natural tal, é possível concluir que do ponto de vista de calor por mol de CO2 gerado, a ordem crescente desses 3 combustíveis é. O que vocês devem fazer? O metano, por exemplo, quando ele é queimado, ele produz 1 mol de CO2. Como a gente pode fazer aqui na reação,
não é de combustão. Então é 1 para 1. E a gente também tira uma conclusão bem fácil, de que o número de carbonos indica o número de mols de CO2. Portanto, como é que a gente vai fazer essa conta? Tu vai fazer assim, ó. Se 1 mol de CO2 aqui para o metano produz 890 kJ, qualquer quantidade de mols de CO2 vai produzir qualquer quantidade de quilojoules. Em outras palavras, para descobrir a resposta certa, a gente basicamente vai multiplicar a quantidade de gás carbônico, né? Ou de mols de gás carbônico, pelo calor. E isso vai te dar o valor obtido. Tá? Então, como ele quer saber assim, ó, por mol de gás carbônico gerado, qual vai ser a ordem crescente, digamos assim, dos 3 combustíveis? Então, olha só, vamos supor, não me fiz entender nessa primeira, faz uma outra para eu ver. Tá, então vou te mostrar. Vou fazer com butano, tá? Butano tem 4 carbonos, então vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui do ladinho assim. Ó, C4H10 mais O2 vai dar 4CO2 mais água. Vai dar, então, 5 águas aqui e vai finalizar com 13,5 de oxigênio. Então, observem bem, 4 mols de gás carbônico produzem o calor do butano, que é de 2.878 kJ. Como ele quer para 1 mol vai dar X. É a continha que tem que fazer. Então, em outras palavras, só está dividindo o calor da tabela pelo número de mols de gás carbônico, que tu obtém do número de átomos de carbono. Em outras palavras, queridos, basta dividir esse valor aqui pelo número de carbonos que o combustível tem. E a ordem crescente vai ter que ser disposta a partir disso. Então, 890 dividido por 1, tá vendo? Vai ser igual a 890. 2.878 dividido por 4 igual a 720. E 5.471 dividido por 8 vai dar 600 e alguma coisa, 684. Então, a ordem crescente, que é a do menor para o maior, tem que ser gasolina, que é o octano, tá? Vou escrever do ladinho como a própria questão disse, a própria questão ensina para ti quem é a gasolina, o GLP e o gás natural, que é o GN, certo? Então, a ordem crescente tem que ser gasolina, GLP, gás natural. Resposta certa, letra A. Depois da 46, eu tenho a 47 aqui para ti. É uma questão que a gente já fez em aula, na verdade, não é? Então, eu vou pulá-la, tá? Para não repetir. A resolução tá aqui. Se vocês quiserem dar uma olhadinha, a gente fez em aula. É uma questão de física, né? Então, eu acabei usando ela como um exemplo na reprodução da aula. Tudo bem? Então, eu vou pular para não acabar repetindo as questões para vocês. A questão 58 é a questão 50, desculpa, que é a próxima, diz assim: um dos problemas dos combustíveis que contém carbono é a sua queima. Portanto, uma característica importante, escolher combustível e analisar o calor de combustão. Beleza, vamos ver o que ele quer. Nesse contexto, qual dos combustíveis, quando queimado completamente, libera mais dióxido de carbono? Então, isso é importante, ó. A gente vai precisar fazer a mesma coisa que a gente fez antes, só que na comparação de CO2 ao invés de energia. Então ele quer, com a mesma quantidade de energia produzida, qual destes é o mais poluente? Ah, que difícil eu falo, não entendi nada. Tá, então eu vou fazer para ti, ó. C8H8, vamos queimar com oxigênio. Vai produzir 8 mols de gás carbônico, 4 de água, e daí vai fechar com 16 mais 4, 20, 5 de oxigênio. Então, significa que, olha só, para produzir 3.268 kJ, ele liberou 8 mols de CO2.
Então, se ele for produzir 1 kJ, ele vai produzir X mols de gás carbônico. Tu entendeu? Então, o teu X vai ser igual a 8, que é o número de mols de gás carbônico, que vem do número de átomos de carbono, dividido por esse calor que tu tens ali. E aí tu vai descobrir a quantidade de gás carbônico liberada por quilojoule produzido. Então, mas por que tu usou 1 kJ? Querido, porque ele te pede qual que libera mais dióxido de carbono pela mesma quantidade de energia. Então, eu supus que todos aqui estejam produzindo 1 kJ. E eu acabei de ver que se todos produzirem 1 kJ, a conta que eu tenho que fazer é essa. Olha que fácil que fica. É só dividir o número de gás carbônico produzido, 8 no primeiro, 2 mols no segundo, glicose é 6, 6 no terceiro, 1 no quarto e 8 no quinto, e ver qual deles vai ter a maior energia produzida. Então, vocês podem fazer isso de cabeça, nem há necessidade de muita conta, né? Mas eu vou fazer aqui a continha para vocês. 8 dividido por 3.268 vai te dar 0, tá? Vou colocar aqui, 0,0025 de energia por, na verdade, mols de gás carbônico por quilojoule. Tá? Mol de CO2. O segundo, que é 2, né? São 2 mols. 2 mols dividido por 1.368 vai te dar 0,0015, tá? Mols de gás carbônico. Terceiro, que é 6. 6 dividido por 2.808 vai dar 0,0021 mols de gás carbônico. Quarto, que é 1 dividido por 890, vai dar 0,0011 mols de metano, de CO2. E o último, que é 8 dividido por 5.471, vai ser igual a 0,0014 mols de CO2. Então, caso tu não tenha entendido, volta o vídeo ali, o professor te explicou como eu cheguei a essa conclusão, vou resumir a minha explicação. Eu fiz a conta com o primeiro e apliquei a resolução do primeiro a todos os outros. Eu acabei vendo que se eu estabelecer como calor padrão para todos 1 kJ, eu tenho que fazer a energia produzida pelo combustível e o número de mols que ele produziu, 1 kJ/x. Logo, eu vou descobrir a quantidade de CO2 produzido para 1 kJ, dividindo o número de mols de CO2 do combustível pela energia dele. Então eu fiz isso em todos e a resposta certa é a glicose, que é a resposta que vai dar o maior valor. Certo? Fechou então mais essa questão do tema. Vejamos aqui a próxima. A próxima questão do tema que eu tenho é 51. É uma questão bem fácil também, uma questão onde tu vai fazer produto menos reagente. Ele te dá aqui a energia de formação de selênio e a energia de formação de selênio alfa. Aqui está o óxido de selênio, na verdade, que é o primeiro, né? Esse aqui, e aqui está o selênio alfa. Então, como a gente faz o ΔH sempre com produto menos reagente, basta a gente pegar a energia do produto, 2 vezes o calor do produto, que é 53,4, ok? Assim, menos 2 vezes o calor do reagente, que é 6,7. Assim, certo? Então vamos lá? 53,4 vezes 2 vai dar 106,8. Menos 6,7 vezes 2, 13,4. 13,4 menos 106,8 vai te dar 93,4. Resposta certa da questão, 93,4. Bem fácil a questão também, bem simples, não é nada complicado não. Certo?
Então tá aí a outra questão também do tema. Depois da questão 51, eu tenho aqui a 52, que é uma questão mais difícil, mas também ela não é impossível, né? É uma questão que com um pouquinho de atenção a gente resolve ela. Nessa questão é necessário que tu faça uma comparação um pouco mais ampla, tá? Porque ele fala assim, ó, ele te dá aqui a comparação do poder calorífico por grama e a comparação da densidade. Tipo, qual é o volume de 1 grama, ou desculpa, qual é a massa de 1 ml desses combustíveis. Então, o ideal que deva ser feito aqui é o seguinte, ó, presta bem atenção. Vamos olhar ali, ó, 140 kJ por grama de hidrogênio. Então, tu faz assim, ó, 140 kJ é o calor para 1 grama de hidrogênio. E 1 grama de hidrogênio, tá? Tem qual volume? Qual é o volume de 1 grama de hidrogênio? Porque se eu souber o volume de 1 grama de hidrogênio, eu vou saber qual é o volume, né, necessário para essa quantidade de energia de 140 kJ. Tá? Aí eu posso relacionar calor com volume. Ah, que difícil isso que tu falou. Tá, então presta atenção aqui no que eu vou te fazer agora. Vou fazer para ti agora. 1 ml tem ali uma massa de 8,2 vezes 10 na menos 5 gramas, ok? Tá, beleza. E aí? E 1 grama? Qual é o volume? X. Então tu vai dividir, basicamente, presta bem atenção, ó, vou fazer esse x vai ser igual a 1 dividido por 8,2 vezes 10 na menos 5 gramas. Tudo bem? Fez sentido isso para vocês? Então, eu estou dizendo que 140 kJ, caso não tenha feito, equivalem a 1,8,2 vezes 10 na menos 5 grama. Desculpa, ml, não é grama, né? Aqui eu achei ml, perdão. ml, esse é o volume. Tá, mas que confuso isso, e daí, se eu quiser fazer uma conta? Vamos fazer uma conta então, ó. Pega esse valor ali em cima, 140 kJ é o volume, é a energia, desculpa, que eu vou obter queimando esse volume aqui de hidrogênio. Ah, por que tu não faz essa divisão? Calma, já vai entender por quê, ok? Ó, então, vamos supor que eu faça para 1 kJ. Por quê? Porque daí eu posso ver as relações para 1 kJ de todos os combustíveis. Afinal, eu não tenho ali a relação energética dos combustíveis, né, por quilojoule. Eu só tenho por massa e tenho ali a densidade dos combustíveis. Então, se eu fizer 1 kJ, vai dar X, tá? Então, resolve esse X comigo agora. Teu X vai ser igual a 1, tá vendo? X vezes 140 igual a 1 vezes 1 sobre 8,2 vezes 10 na menos 5. Tá, e daí, o que tu quer fazer com isso? O que eu quero fazer com isso, queridos, é que se vocês pararem para observar, o que a gente está resolvendo aqui nada mais é do que a multiplicação de 140 por 8,2 vezes 10 a menos 5. Tá, mas é que ficou confuso isso que tu tá fazendo, eu não estou entendendo muito bem. Tá, então vou te dar uma sugestão aqui. Ao invés de comparar agora com quilojoule, vamos comparar por ml, porque é interessante, eles podem perguntar nas alternativas a comparação por ml. Ó, 140 quilojoules é a energia referente a 1 sobre 8,2 vezes 10 na menos 5 ml. Então, 1 ml do combustível vai me dar X de energia. Fazendo essa conta agora, eu consigo descobrir quanto de energia cada ml vai gerar. Ai, como é que eu resolvo isso? É bem fácil. Teu X vai ser igual, basicamente, a 140 dividido por 1 sobre 8,2 vezes 10 a menos 5. Que é a mesma coisa, em outras palavras, que 140 vezes 8,2 vezes 10 na menos 5. Entendeu? Eu não entendi nada. Querido, se tu quiser descobrir quantos quilojoules cada ml de combustível irá gerar, basta multiplicar esses dois números
e vocês descobrem a resposta. Tá? Então, só isso. Por exemplo, eu vou fazer o primeiro. Tá? Olha ali. 8,2 × 10 a menos 5. Né? 1, 2, 3, 4, 8,282 vezes 140. Vai dar um número muito pequeno. Vai dar 0,0112. Ok? Essa é a quantidade de quilojoules por ml que esse combustível vai gerar. O próximo, 1,8 vezes a menos 3, dá 0,12118 vezes 50. Vai dar 0,09 quilojoules por ml. Tá vendo? Vou colocar por ml para ti, por ml aqui para ti. O de baixo, 0,75 vezes 45 já é mais fácil. Vai dar em torno de 34 quilojoules por ml. E o último, que é 80% de 30, basicamente, né? Que é 30 vezes 0,79, vai dar 24 quilojoules por ml aproximadamente. Agora, tu pode ler as alternativas. O hidrogênio é o combustível mais eficaz considerando volumes iguais? Não. Por ml, o mais eficaz é a gasolina. Tá ali a continha por ml que a gente fez. Propano é o combustível mais eficaz considerando massas iguais. Massas iguais, basta só olhar por aqui. Olhando massas iguais, o hidrogênio é o mais eficaz. Tá errado. Todos os combustíveis geram CO2. Não, o hidrogênio não tem carbono. Então tá errado. Por sua maior densidade, o poder do etanol por litro é o maior de todos. Negativo. Por volume, a gasolina tem mais energia. Tá errado. Por causa da baixa densidade, o poder calorífico do hidrogênio é muito baixo. Por volume, né? Tá certo. Como o hidrogênio é o menos denso, ele vai ter o menor poder calorífico por volume. Resposta certa, letra E. Eu sei que deu um pouquinho de trabalho, mas em suma, no final, é só isso que a gente precisa fazer. 53, questão do tema. Química verde pode ser definida pela criação e desenvolvimento de aplicações de produtos de processos químicos para reduzir e eliminar a geração de substâncias nocivas ao meio ambiente. Sabe-se que algumas fontes energéticas desenvolvidas pelo homem exercem um potencial que gera impactos negativos ao meio ambiente. À luz da química verde, os métodos que devem ser, prestem bem atenção, desenvolvidos para reduzir a poluição do ar. Então ele só quer reduzir a poluição do ar. A única indústria ou usina que reduz a poluição do ar aqui, a poluição do ar, é causada pelo tipo de indústria ou usina termoelétrica, porque essa produz gás carbônico. Essa questão ela tem um erro, tá, pessoal? Entrando um pouco mais a fundo, porque as hidrelétricas produzem metano por causa das barragens de água, e isso faz com que haja também o aquecimento global, né, por causa do aumento do metano, que é um gás que também intensifica o efeito estufa. Então teria duas alternativas certas, mas o Enem indica a resposta certa como letra B. Questão 55, que é uma questão bem complicada mesmo, porque ela dá muita volta, tem muitos rodeios, digamos assim, nessa questão, porque ela é uma questão complexa, tá, pessoal? Ela tem informação sobre a energia do urânio, enfim. Eu vou fazer devagarinho ela aqui contigo, primeiro eu vou ter que lê-la, tá? Porque ela é mais de estequiometria do que de termoquímica, e aí depois a gente resolve juntos, ok? Deixa eu fazer aqui contigo a questão de número, pronto, 55. Urânio é um elemento cujos átomos contêm tal, beleza? O isótopo do urânio 235 é utilizado como combustível em usinas nucleares, onde, ao ser bombardeado por nêutrons, sofre fissão de seu núcleo e libera uma grande quantidade de energia. Tá? Então isso é muito importante. O urânio libera, por cada 235 gramas, que é a massa molar do urânio, como eles mesmos deram, 2,35 vezes 10 quilojoules. Urânio 235 ocorre naturalmente em minérios de urânio com concentração de 0,7%. Para ser usado na geração de energia nuclear, o minério é submetido a um processo de enriquecimento, visando aumentar
a concentração do isótopo radioativo, indo a 3% nas pastilhas. Em décadas anteriores, houve um movimento para diminuir a emissão de gás carbônico. Em décadas anteriores, houve um movimento mundial para aumentar a geração de energia nuclear, buscando substituir a geração de energia elétrica e pela queima do carvão. A queima do carvão é representada pela equação química. Então está ali a equação química que produz essa massa, essa energia aqui por massa, por mol de carbono. Aí vem a questão: qual é a massa de gás carbônico que deixa de ser liberada a cada 100 gramas de pastilha de urânio enriquecidos? Pronto. Então a questão não é difícil, ela só assusta. Por quê? Bom, a primeira coisa que tu precisa ver é a quantidade de urânio nessas pastilhas. Ele já marcou ali 3%. Então a gente vai fazer assim, ó. Se tem 3% de urânio nas pastilhas, ó, 3% na pastilha, se a pastilha tem 100 gramas, significa que tem 3 gramas de urânio, porque é 3%. Sabendo que tem 3 gramas de urânio, a gente vai pegar a relação ali de massa de urânio e calor, que é de, ó, vou colocar aqui para ti, ó, 2,35 vezes 10 na 10 quilojoules para cada 235 gramas, afinal, é a massa molar do urânio. Então a gente vem aqui e faz essa continha, ó. 235 gramas de urânio produzem uma quantidade de 2,35 vezes 10 na 10 quilojoules. Como eu tenho 3 gramas de urânio na pastilha, isso vai dar X. Tudo bem? Então, essa conta não é muito difícil de fazer, né, pessoal? Porque a gente tem daqui para cá, ó, uma redução, um aumento bastante grande. E a gente pode fazer essa continha também de forma facilitada assim, ó. Deixa eu mostrar para ti como é que a gente pode fazer. Deixa eu apagar essa aqui de cima para ter espaço para te mostrar. Ó, fazer a matemática contigo aqui que é coisa bem rápida. 235 vezes 10 na 8. Então, tu só está multiplicando isso por 10 na 8. Então, teu X, basicamente, vai ser igual a 3 vezes 10 na 8 quilojoules. Viu que fácil? Só isso. Tá, e agora, o que eu vou fazer? Bom, se essa é a energia produzida, tá morta a questão. Por quê? Tu produz, olha ali, ele quer saber, né, quantas toneladas de gás carbônico. Tu vai produzir, cada mol de gás carbônico demanda 400 kJ. Então, 400 kJ produz, tá aqui, ó, 44 gramas de gás carbônico, que é o mol do gás carbônico. Então, se tu tem 3 vezes 10 na 8 quilojoules, vai dar X. Assim. Ok? Então, se vocês observarem bem, vou fazer uma coisa bem grosseira agora, tá? Ó, a resposta tem que dar 13 alguma coisa, né? Daqui para cá, teve uma divisão de aproximadamente umas 10 vezes. Então, divide esse valor 10 vezes. Só isso. Vai dar 3, aqui, fechou, dividido por 10, aproximadamente. Isso vai ser igual a 3 vezes 10 na 7, que é a mesma coisa aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ou seja, 30 milhões de gramas, que é a mesma coisa que 30 toneladas. É só marcar a única alternativa que seja perto de 30 toneladas. Pronto, tá aí a questão, muito mais estequiometria do que qualquer outra coisa. A questão 56 eu também fiz em aula, tá, pessoal? Então ela tá aqui resolvidinha. Ok, tá ali a 56, resolvida, como vocês podem ver. Eu vou falar brevemente por cima, assim, para não repetir, afinal é bem fácil a questão. Ele diz o seguinte, né? Cada grama de água no estado gasoso e tal produz o que está representado abaixo. Aí a pergunta da questão é, sabendo que se queima 5 gramas de bioóleo, e ele pergunta, o resultando em CO2 gasoso e água gasosa, então ele quer saber
qual é esse calor aqui? Não, na verdade não é isso. Ah, não, perdão. Ele diz ali em cima. A variação de entalpia envolvida em 1 grama de água gasosa para o estado líquido é, né? Então ele quer saber justamente qual é esse valor energético aqui, tá vendo? Esse aqui, porque ele quer água e CO2 gasosos para 5 gramas. Entende? É isso que ele quer saber. Então a gente faz ali a diferença, né? Se daqui até aqui... Não, minto. Desculpa. Deixa eu repetir a questão. Não, eu tô fazendo leitura muito precipitada. Deixa eu fazer de novo com vocês aqui. Tá, queridos? Para não haver nenhum problema. Ó, pronto, deu. Ele fala das duas variações ali, ΔH1, da queima de 1 grama de bioóleo, resultando em gás carbônico e água líquida. Então, esse aqui, ó, é o ΔH1, tá vendo? Que é menos 18,8. E o ΔH2 é isso aqui, ó. É só a passagem dos gasosos para, né, o gás líquido, como vocês podem enxergar aqui embaixo, tá? Aí ele fala o seguinte para ti. Ok, tá. A variação de 1 grama de água gasosa e gás carbônico, desculpa, água no estado gasoso para o estado líquido. Então, essa é a conversão da gasosa para o estado líquido. E aí vem a pergunta da questão. Ele quer saber o seguinte, né? A variação de entalpia em quilojoules para a queima de 5 gramas de bioóleo, então eu quero queimar 5 gramas de bioóleo, resultando em gás carbônico gasoso e água gasosa, né? Então vamos lá. Ó, ele quer saber exatamente esse trecho aqui, ó. Deixa eu mostrar pra ti. Esse trechinho aqui. Tá? Então eu vou fazer aqui de uma forma mais didática, assim, ó. Esse trecho aqui, pra ti, vale 18,8 por grama. Então, esse trecho total aqui, ó, daqui até aqui, vale, né, um valor maior. Daqui até... Meu Deus, eu tô muito cansado, queridos, por isso que eu tô fazendo isso. Esse trecho, agora foi, ó, daqui até aqui, vale 18,8 kJ por grama, ok? Beleza. Eles querem isso aqui, ó, daqui até aqui. Essa é a pergunta da questão. Então, a primeira coisa que eu preciso ver é, por grama, quanto vale esse trecho energético aqui? Então, eu faço assim. Se daqui até aqui, ó, vale 18 e esse trechinho vale 2,4, basta a gente descontar essa quantidade aqui e vamos saber esta parcelinha aqui de energia, que é exatamente o que eu preciso descobrir por grama. Então eles percebe-se assim que por grama vai demandar 16,4 kJ. Então para 5 gramas, 5 vezes esse valor, que dá 82 kJ. Resposta certa, depois de muitos tropeços, 82. Peço desculpas, o professor está muito cansado, acabou trocando ali os valores. Questão 64, então vamos lá para 64. Aqui embaixo, também uma questão não muito difícil da ACAF, diz assim: o benzeno é um hidrocarboneto aromático que pode ser utilizado nas refinarias de petróleo e nas indústrias de álcool anidro. Baseado nas informações fornecidas, tá. Aí ele diz assim, qual é a energia liberada na combustão do benzeno? Bem fácil, né? É só pegar o benzeno aqui, C6H6 mais O2 vai dar 6CO2 mais 3H2O, dando 12 mais 3, 15 oxigênios, 15 meios aqui de oxigênio. Então, é só fazer produto menos reagente. O CO2 tem ali uma massa 6 vezes menos 394. Esse aqui é o produto, né? A água é 3 vezes
menos 286 menos a entropia do butano, que é 49, tá? Ó, mais 49. 49. Fechou. É só fazer essa continha aí. Então vamos fazer aqui passo a passo, devagarinho. 6 vezes, deixa eu trocar a cor aqui, 6 vezes 394, 394 vezes 6, 2.364 negativos, menos 3 vezes 286, 286 vezes 3, menos 858, menos 49. Então isso vai dar 49, 2.364, tem que dar 3.200 e alguma coisa. 3.271 aqui para mim, resposta certa, letra D. Ok? Fechou ali então essa questão, né? E era isso, acho que era isso, fechou o teminha pedido então. Ah não, tem a questão 72, perdão, 72 também. Questão 72, a vaporização do etanol é um processo exotérmico. Vaporização é sempre ando, querido. Só com isso já riscamos 3. Os produtos da reação de combustão têm entalpia inferior. Não, superior, porque combustão é liberação. Resposta certa, letra C, por eliminação. A reação de cal-vivo em água é um processo que ocorre com absorção. Sim, porque é uma dissolução endotérmica. Tudo bem? Então tá aí, tá feita a correção, né? Espero que vocês tenham aproveitado. Um grande abraço e até. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.